Sejam bem-vindos para mais uma aula de matemática. O tema de hoje será probabilidades. Inicialmente vai ser um conceito introdutório aqui de probabilidades, né? Se você analisar depois, conforme vocês forem estudando, vocês vão perceber que a teoria ela não fica alterada, né? Não tem várias teorias, mas a interpretação da questão é uma parte que complica bastante aí para os alunos. Bom, primeiro algumas definições. O que é o espaço amostral, né? O espaço amostral é um conjunto, né, que é indicado pelo sigma aqui, né, ou normalmente símbolo U de universo aqui. Isso é indiferente, né? Que é o quê? É o conjunto de todos os eventos possíveis que pode resultar a partir de uma certa ação, né? Então, tudo que você tem disponível para acontecer está no seu espaço amostral. O evento, né, um evento é um subconjunto desse espaço amostral, né? Em que sentido? É um evento que eu quero que aconteça ou que eu quero calcular a chance dele acontecer. Esse evento ele pode ser representado por uma letra maiúscula qualquer aqui no nosso alfabeto. Tá? Vou dar um exemplo aqui, né? E aqui eu já quero ressaltar também a diferença do conectivo E e do conectivo OU. Né? Qual que seria o espaço amostral? Né? Eu vou chamar aqui de U, vou escrever assim, tá? Para ficar mais claro. U da moeda. Qual é o espaço amostral do lançamento de uma moeda? Nós temos cara, nós temos coroa. Pronto. Esse é o espaço amostral da moeda. Né? Se eu pensar no espaço amostral de um dado, aqui, gente, pensando num dado comum, tá? Tem alguns dados que tem mais fáceis, tal, menos fáceis também, mas não é o caso aqui nosso. Vamos pensar no dado. Quais são o espaço amostral do dado? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquele dado, né, que nós conhecemos, dado mais comum aí do nosso dia a dia. Isso seria, qual seria o espaço amostral, né, da moeda? Esse. Do dado, esse. E se eu falar assim, ó, qual é o espaço amostral do lançamento de um dado e o de uma moeda? O que acontece nesse espaço amostral aqui? Eu quero um espaço amostral do dado e moeda. Quando a gente pensa com esse E aqui, é como se eu estivesse pensando assim, ó, estou lançando os dois. O que pode acontecer? Né? Para começo de conversa aqui, ó, eu vou chamar cara de K, tá? E coroa de C, tá? K de cara, coroa de C. O que acontece no lançamento de um dado junto com uma moeda? Pode ser que na moeda dê cara e no dado, vou pensar assim, eu vou escrever assim só para vocês enxergarem mais fácil, tá? Cara e 1. Mas pode acontecer de dar cara e 2. Pode dar cara e 3. Cada um desses eventos aqui é um evento diferente do outro. Por quê? Se eu mudo um deles, automaticamente eu já mudei o resultado. Né? São situações diferentes. Sair cara e 5 é diferente de sair cara e 4, né? Numa situação de um jogo ou qualquer coisa desse tipo. E isso são todas as possibilidades em que tem cara. Mas ainda poderia ter acontecido o quê? Coroa e 1, coroa e 2, coroa e 3. Continuando aqui só para não perder a linha de raciocínio. Coroa e 4, coroa e 5, coroa e 6. Então, esse daqui é o meu espaço amostral do lançamento de um dado e uma moeda juntos, né? São as respostas possíveis que eu posso encontrar, são os resultados possíveis a partir desse lançamento. Então, isso é o espaço amostral, né? O conjunto de todos os resultados possíveis que você pode obter. Bom, e aí, o que é uma probabilidade, né? Vamos traduzir isso aqui, né? Qual é a chance de eu lançar um dado, por exemplo, e sair uma face par, por exemplo? Eu posso pensar que saiu 2, ou saiu 4, ou saiu 6. Então eu posso calcular a chance de acontecer um, o outro e depois somar essas probabilidades. Por quê?
eu posso não pensar desse evento de uma vez só, né? Eu posso pensar nele de que maneira, né? Eu posso pensar nele dando uma separada, né, individualmente em cada um deles ali, né? Tipo 2 que é par, do 4 que é par, do 6 que é par. Eu posso fazer isso e depois calcular, né, a probabilidade de acontecer qualquer um dos dois. Qualquer um desses três, né? Uma coisa que eu queria ressaltar aqui, o que é a probabilidade? Uma maneira fácil de entender. É o número de eventos favoráveis. Favoráveis ao quê, né? Favoráveis ao que você quer, né? Ah, quero que seja par. Então, o número de eventos que são pares, né? É o número de elementos do conjunto que te interessa. Sobre o número total de eventos. Vamos traduzir. Suponha que você tem um certo evento A. No caso do dado, por exemplo, sair uma face par. O evento que eu quero é que saia um desses. Um desses que eu quero que saia. Tudo bem? Para sair uma face par, é um desses que eu quero. Qual é o total de eventos possíveis no dado? Isso aqui, aí ó, vamos reconhecer o que é cada uma dessas coisas, né? O que é o A? O A é o conjunto com os elementos que satisfaz o meu evento. O que é o U? Né? O U é o meu espaço amostral. Qual é a probabilidade de acontecer o evento A? É o número de elementos de A comparado, né, dividido aqui uma razão com o número de elementos do meu espaço amostral. Qual é a probabilidade, então, de sair uma face par, que é o evento A? Quantos elementos eu tenho nesse conjunto? Tenho 3. Num total de quantos eventos possíveis? 6, que é meu espaço amostral. Se eu lançar um dado, então, a probabilidade de acontecer o evento A, que é ser par, é de 1 sobre 2. Então, isso seria a probabilidade, né? A nossa probabilidade consiste em calcular a razão entre o número de elementos do evento que eu quero, comparado com, né, o número de elementos do espaço amostral que eu tenho disponível. Bom, aqui vem alguns teoremas, mas a parte mais importante aqui, antes de chegar lá, é falar um pouquinho sobre isso. A probabilidade, gente, ela consiste numa razão. Perceba que esse conjunto aqui, ele é um subconjunto desse. O que acontece, então? O número de elementos de A sempre vai ser menor ou igual que o número de elementos de U. Para pensar, então. O que pode acontecer? Pode acontecer de todos os elementos de U também ser meu evento. Por exemplo, qual é a chance de sair um número menor que 7? Quem é meu evento, então? Quem satisfaz o meu evento? O 1 satisfaz, o 2 satisfaz, o 3 satisfaz, o 4 satisfaz, o 5 satisfaz, o 6 satisfaz. Então, dentro de A eu teria 6 elementos. Em U eu também teria 6. Essa minha razão, então, daria 1. Então, isso aqui tem que ser menor ou igual que 1. Porém, pode acontecer de não ter ninguém que satisfaça o evento. Por exemplo, nesse dado, qual é a chance? É um número múltiplo de 7, por exemplo. Não existe nenhum número aqui que é múltiplo de 7. Então seria 0. Né? Seria um conjunto vazio esse conjunto A aqui, meu. Então ficaria 0 dividido por um certo valor, aqui no caso 6. Isso é importantíssimo. A nossa probabilidade sempre estará entre 0 e 1. E isso é garantido a partir dessa relação e do fato de que, quando você observa que o número de elementos de 1, né, que é o seu espaço amostral, sempre será menor ou igual que o número de elementos do seu universo ali, você vai poder garantir, então, que esse valor, né, essa razão aí sempre vai ser um valor que no mínimo é 0 e no máximo é 1. O que seria o 0? É a probabilidade de aquilo... um certo evento, a probabilidade é 0. Significa que ele não vai acontecer. Que é igual lançar um dado e sair uma face 7, por exemplo. Lançar esse dado de 6 faces e sair a face 7. Isso é impossível de acontecer. Então, essa probabilidade é 0. Qual é a chance? É um número menor que 7. Então, são 6 eventos que me interessam, um total de 6 possibilidades. Isso aí, então, resulta para mim uma probabilidade que é de 1. O que seria a probabilidade de valer 1, então? Seria você ter a certeza de que aquele evento vai acontecer realmente. Tudo bem?
Essas duas abordagens aqui são extremamente importantes para a gente ter uma noção, né? Isso aí vai ser utilizado em diversas questões, então foi importante ressaltar isso aqui. Bom, vamos trabalhar com os nossos teoremas aqui então, né? O que significa para nós, então, já mencionei aqui, mas só para deixar enunciado, né? A probabilidade de um evento certo. O que quer dizer um evento certo? Um evento que vai realmente ocorrer. Um evento certo é 1. Então, a probabilidade de um evento realmente, né? Se é um evento com certeza vai acontecer, essa probabilidade é 1. Analogamente, então, se ele não vai acontecer, essa probabilidade é 0. Se eu tenho dois eventos, um evento A e um evento B, se o número de chances, né, o número de elementos que satisfaz o evento A for menor que o número de elementos, né, que satisfaz o evento B, com certeza a probabilidade de acontecer A vai ser menor que a probabilidade de acontecer B. Pensa assim, ó, uma maneira simples de enxergar. Imagina um alvo, né, você está praticando tiro ao alvo lá. Uma pessoa tem um alvo muito pequeno, a outra pessoa tem um alvo muito grande, né? Então, o que acontece? O alvo menor, ele tem um espaço menor. É como se ele tivesse uma porção que satisfaz menor do que aquele outro que tem um alvo grande. Significa o quê? Que a probabilidade da pessoa que está tirando um alvo pequeno acertar é menor do que a probabilidade da pessoa que está tirando um alvo grande. Logicamente que estou desconsiderando aqui, né, a habilidade da pessoa. Estamos pensando na probabilidade de acordo com o nosso alvo e não de acordo com a habilidade de uma pessoa. Tudo bem? O nosso teorema 3 já garante o que eu acabei de falar agora há pouco, né? A probabilidade de acontecer um certo evento sempre estará localizada entre 0 e 1. Pensando que o 1, gente, se eu for traduzir em porcentagem, esse 1 seria 100%. E o 0, né, seria 0% de chance de acontecer aquele evento, né? O que acontece também, no teorema 4 aqui, é uma coisa assim, ó. A probabilidade de acontecer A ou B, né? Aqui, gente, ó, vai dar uma complicadinha, mas já vou explicar já. A probabilidade de acontecer A, mais a probabilidade de acontecer B, menos a probabilidade de acontecer as duas coisas. Vamos entender aqui através de um diagrama, né? Vamos supor que eu tenha aqui, né, sei lá, eu vou pensar aqui o número 1, número 2 e o número 3. O que acontece? Tenho aqui 3 números disponíveis. Qual é a chance de eu escolher um elemento de A? Quantos elementos estão em A? 2 no total de 3. Quantos? Ou B. Quantos estão em B? 2 no total de 3. Se eu somar isso aqui, gente, perceba que o 2 ele foi contabilizado tanto dentro da chance de ser um elemento de A quanto de ser de B. Eu contei o 2 duas vezes. Por isso que eu penso assim, ó, eu calculo a probabilidade de acontecer um, somo com a probabilidade de acontecer o outro e tiro a chance de acontecer as duas coisas. Por quê? Quem está aqui eu escrevi errado, né? Que é B. Quem está aqui, né, está contado tanto aqui quanto aqui. Então eu faço uma subtração aqui para poder excluir essa dupla contagem que eu fiz de um mesmo dado. Tá bom? Então é dessa ideia aqui. O diagrama acho que exemplifica bem, né? Acho que ele ilustra um pouquinho para nós aí qual é a situação que nós temos, né? Bom, aí aqui essa daqui é extremamente importante, que é a probabilidade de um evento complementar. Quer dizer um evento complementar, né, gente? Um evento que completa aquele conjunto. Um exemplo aqui, ó. Imagine que a probabilidade de chover hoje seja 2/5, né? Qual é a probabilidade de não chover? Concordam que ou chove ou não chove, né? Então, por isso são eventos complementares. Só tem essas duas opções, ou chove ou não chove.
Mas então o contrário de fazer sol é chover? Não, pode não estar fazendo sol, pode estar nublado. Então você tem que pensar se os seus eventos são complementares ou não, né? Chover, contrário é não chover. Não tem uma outra opção aqui para nós com relação à chuva, né? Bom, o que acontece? Quando os dois eventos são complementares aqui, ó, vou chamar esse evento de A e esse evento de B. A probabilidade de acontecer A somada com a probabilidade de acontecer B, isso vai dar 1. Por quê? Com certeza vai acontecer um desses dois eventos. Ou chove ou não chove, não tem uma terceira opção, né? Então essa soma tem que dar 1. Isso me diz o seguinte também, então, que a probabilidade de acontecer o B, o que seria para acontecer o B? 1 menos a probabilidade de acontecer o A. Então, quando dois eventos são complementares, a probabilidade de não acontecer um é 1 menos a chance de acontecer o outro. Mas isso somente quando são eventos complementares. Por exemplo, lancei um dado. A probabilidade de sair 1 somada com a probabilidade de sair 2, isso aqui é 1. Mentira. Por quê? Num dado, você não tem somente essas duas opções. Pode sair o 1, pode sair o 2, pode sair o 3, pode sair... Agora, se eu somasse tudo isso aqui, até o 6, aí sim dá 1. Por quê? Só tem essas 6 possibilidades. Então, elas juntas têm que valer 1 para poder completar todas as suas opções. Nesse caso, então, se a probabilidade de chover de 2 quintos, a de não chover, então, será de 3 quintos. Bastaria você fazer a subtração, né? 1 menos a chance de acontecer o evento A, que é 2 quintos aqui. É importante isso aqui, tá? Que vocês tenham uma noção muito boa, né? De todas as coisas que eu mencionei aqui, né? Eu acho que isso aqui faz parte de uma lógica, né? Que não tem como ter uma probabilidade de algo acontecer negativo e nem maior que 1, né? Porque 1 já é a certeza, né? Eu acho que esse teorema 4, esse teorema 5 aqui são os mais interessantes para nós, do ponto de vista de resolução de exercício, tá? Bom, pensando dessa maneira, bora lá fazer um exemplo, ó. Numa urna existem 2 bolas vermelhas e 6 brancas. Sorteando-se uma bola, qual a probabilidade dela ser vermelha? Quero calcular então a chance dela ser vermelha. Quantas vermelhas existem? Existem 2 bolas vermelhas. Então tem a vermelha e a vermelha. Então, naquele espaço de elementos, do conjunto de eventos que me interessam, eu tenho 2 possibilidades interessantes para mim. Nessa urna existem quantas bolas? 2 vermelhas e 6 brancas. Então é 2 em 8. A minha probabilidade, então, é de 1/4. Toma cuidado aqui, gente, que isso é uma probabilidade, não quer dizer um evento, né? Por exemplo, se eu tirar 8 bolas, então dessas 8, 2 vão ser... Se eu tirar uma bola, devolve. Tirar outra, devolve. Assim vai, né? Eu fiz isso 8 vezes. Com certeza eu vou tirar 2 bolas vermelhas. Mentira. A menos que você tirar todas elas e não repor essas bolas dentro da urna, né? Aí sim, com certeza, se eu tenho 8 bolas, 2 são vermelhas, estou tirando todas da urna, eu vou chegar em 2 vermelhas mesmo. Mas, aleatoriamente, se eu fizer a ideia de colocar a mão na urna, tirar uma bola, olhar para ela, ver a cor, devolver, embaralhar de novo, né? Eu não tenho certeza que se eu fizer isso 8 vezes, eu vou encontrar 2 bolas vermelhas, né? Ou mesmo que eu fizer em 4 vezes, eu vou encontrar uma bola vermelha. Também não tenho uma certeza disso. Mas a probabilidade é essa. Em uma urna existem 6 bolinhas numeradas de 1 a 6. Uma a uma elas são extraídas sem reposição. Qual é a probabilidade de que a sequência de números observados seja crescente? O que acontece aqui? Vou tirar todas as bolinhas. Eu quero obter o quê? A sequência. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui, gente, é o que eu quero. Eu quero exatamente nessa sequência. De quantas maneiras possíveis eu posso tirar essas 6 bolinhas dentro da urna, gente? O que eu posso pensar? Que eu tenho 6 objetos, né? E aí a matéria de permutação vai ser encaixada aqui. E eu posso embaralhar esses 6 objetos. Então, venho aqui e calculo 6 fatorial. Se eu calcular esse 6 fatorial aqui nosso, né? O que eu vou chegar? Eu vou chegar no total de maneiras possíveis de tirar 6 bolinhas de dentro da urna. Nesse caso aqui, né? Quando eu vou pensar que eu vou tirar
essas 6 bolinhas aqui, eu quero que elas sejam em ordem crescente. Então, só me interessa essa daqui. Então, seria uma chance, a probabilidade de ser uma ordem crescente. Vai ser o quê? Uma chance em 720, né? Que é o valor de 6 fatorial. Agora, se eu falar assim, ó, qual é a probabilidade de que a sequência esteja ordenada? Se fosse ordenada, aí que seria diferente. Seria 2 em 720. Por que ordenada seria diferente, né? Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6 me interessa. 6, 5, 4, 3, 2, 1 também me interessaria. Eu teria o dobro de chance de acontecer, então, o que eu desejo ali. Bom, vamos lá. Alguns exemplos aqui para dar um norte para vocês, né, e como no pensamento de vocês, que são a interpretação da questão também complica um pouquinho. Uma moeda é lançada 3 vezes. Qual é a probabilidade de observarmos 3 coroas? Então vamos lá. Letra A. Quero ter 3 coroas. Então eu quero coroa, coroa, coroa. Tem 2 maneiras de vocês fazerem isso aqui. Uma é montar o espaço amostral dessa moeda. Pode ser tudo cara, pode ser 2 caras e uma coroa, porém aí podem ser em ordens diversas. Podem ser uma cara e 2 coroas, também acontecendo uma variação da sua ordem. Ou pode ser ainda 3 coroas. Então, se eu lançar 3 moedas, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Existem 8 resultados possíveis, né? Quantos desses são 3 coroas? Desses 8, um só me interessa. Então, seria 1 sobre 8. Ou, o que nós podemos pensar aqui de uma maneira um pouco diferente, né? Nesse caso, eu poderia pensar assim, ó. O fato de sair coroa na primeira não implica em nada, não muda sair coroa na segunda, nem sair coroa na terceira. São eventos que nós chamamos de eventos independentes. Um não depende do outro, um não tem relação com o outro, né? Quando acontecer isso, eu quero que saia uma cara e uma coroa e uma coroa e uma coroa. Qual é a chance de sair coroa no lançamento da primeira moeda? É uma chance em 2. Sai coroa na segunda, uma chance em 2. Sai coroa na terceira, uma chance em 2. Eu quero que aconteça 3 coroas. Então não é uma coisa ou outra coisa. Eu quero que aconteça as 3 coisas. Coroa e coroa e coroa. Também alcanço a resposta de 1/8. Qual das duas maneiras? Depende da pessoa, depende da facilidade que a pessoa tem com o cálculo, né? Aqui no caso, ó, observarmos exatamente uma coroa. Nessa questão aqui, observarmos exatamente uma coroa, essa maneira aqui, do meu ponto de vista, é a mais simples, né? Por quê? Visualmente fica muito claro, né? Ó, tem uma coroa. Então, quantas me interessam? Quantos eventos seria isso aqui é todo o meu espaço amostral. Desse meu espaço amostral, quanto satisfaz o evento que eu quero, né? Uma coroa. São 3 em 8, né? Observarmos pelo menos uma cara. Aí, mas antes disso, eu vou fazer a B aqui de uma maneira diferente. Ó, pelo menos uma coroa. Pelo menos não, desculpa. Aqui é exatamente uma coroa, né? Como que pode acontecer isso, gente? Tem que sair coroa, cara e cara. Qual é a chance de sair coroa? 1 em 2. Qual é a chance de sair cara? 1 em 2. Chance de sair cara? 1 em 2. Vezes permutação de 3 com 2. Por que isso aqui, né? Porque isso aqui que eu calculei, ó, são somente as probabilidades de cada uma. Eu não falei a ordem que tinha que acontecer. Eu posso embaralhar essa ordem. E como que eu embaralho esses 3 resultados aqui? É uma permutação de 3 dados com repetição de 2 caras aqui. A mesma coisa ia resultar aqui, ó. Isso dá 3 vezes 1 vezes 1 vezes 1, fica 3, e embaixo 2 vezes 2 vezes 2, né? Não vou nem colocar 2 ao cubo aqui, eu vou colocar 8 direto, vai. Então são 2 maneiras diferentes de pensar, porém chegando na mesma resposta, né? Observarmos pelo menos uma cara. Aqui, gente, quando dá para você montar o espaço amostral aqui, legal. Agora, quando não dá, você vai pensar o seguinte, ó. Quando você lê pelo menos uma cara, você vai pensar o seguinte, ó. A probabilidade, ao menos, de sair
ao menos uma cara. Vou colocar um K aqui, vai. Uma cara, somado com a probabilidade de não ser cara, não ter cara, isso tem que ser 1. Por quê? Ó, vou lançar 3 moedas. Tem duas opções. Ou tem pelo menos uma cara, ou não tem nenhuma cara. Não tem uma outra opção. Qual é a chance de não... O que significa não ter cara? Não ter cara significa que os 3 lançamentos dão coroa. Então, qual é a chance disso aqui acontecer, ó? De não ter nenhuma cara? É 1/8. Mais a probabilidade do evento, que eu vou chamar de A, que é o que eu quero. Quem será a probabilidade de acontecer o evento A, então? 1 menos 1/8. Que se eu fizer a conta, eu vou chegar em 7/8. Se eu olhar aqui agora, bora lá. Tem pelo menos uma cara? Tem. Todos têm. 7 tem de 8. 7 em 8, 7/8. Qual é a chance de não observarmos nenhuma coroa? Né? O que significa nenhuma coroa? Significa todos ser cara. Então, seria a probabilidade de ser cara, cara e cara. Que nós vimos pela ideia inicial aqui do item A. 1/8. A letra E, né? Observarmos no máximo 2 caras. Quando você vê pelo menos, você vai vir nessa ideia que eu falei aqui de complementar, né? Essa ideia aqui de no máximo 2 caras, aí você tem que dividir em 2 casos. Como assim 2 casos, né? Pode ser que aconteça 2 caras e uma coroa. Pode acontecer uma cara e 2 coroas. Ou pode acontecer ainda tudo coroa. Isso aqui, ó, satisfaz a condição de ter no máximo 2 caras? Sim. Essa também? Também. E essa também. Isso aqui você calcula, isso aqui você calcula, isso aqui você calcula e você vai chegar depois com a soma, né? Quando você tem essa situação aqui, ó, de 2 caras, né, e uma coroa, você vai pensar aqui que você tem 3 em 8, né? De uma cara e 2 coroas, 3 em 8, né? E 3 coroas, 1 em 8. Isso aqui vai dar um total de 7 em 8. Né? O que acontece aqui, gente? Agora vamos pensar assim. Ó. Teria outra maneira de pensar? Teria. O que acontece? Ou eu tenho no máximo 2 caras, ou eu tenho 3 caras. Então, no máximo 2 caras ou 3 caras. A chance de acontecer no máximo 2 caras, somado com a chance de acontecer 3 caras, tem que dar 1. Perceba ó, que a chance de dar 3 caras é 1/8. Né? Se eu tirar isso aqui, gente, o que eu garanto? Que não vai acontecer 3 caras, vai acontecer no máximo 2 caras. Se eu tirar isso aqui de 1, né, chega em 7/8. É uma outra maneira de pensar também. Tudo bem? Bom, vamos lá. Pensando em baralho aqui, né, baralho é uma coisa que vocês têm que conhecer. Algumas pessoas conhecem através de jogos e tudo mais, né? Mas outras pessoas não têm, né, esse contato, né, com o baralho. Vamos trabalhar um pouquinho isso antes. O baralho é formado por 52 cartas, né? Dessas 52 cartas são 4 naipes. Quais são os 4 naipes? Ouros, espadas, copas e paus. Tá? Cada naipe tem 13 cartas. Por quê? Ele vai do Ás, que significa 1, né? Até o 10. Então nós temos 10 cartas aí. Depois Dama, Valete e Reis, com mais 3 cartas. Então tenho 13 cartas de cada naipe. Tirando ao acaso 3 cartas de um baralho de 52 cartas, qual é a probabilidade que saírem exatamente 3 valetes? Qual é a chance de sair um valete desse baralho, né? Eu vou tirar, então, tenho 4 valetes, num total de 52 cartas. Qual é a chance da próxima carta também ser valete? 3 em 51. Por que 51 agora, gente? E por que 3, né? Eu tinha 4 valetes, tirei 1, né? Então eu tinha 4 valetes, num total de 52 cartas. Tirei um valete. Qual é a chance da próxima ser valete? Só tenho 3 valetes agora, num total de 51 cartas, porque eu tirei um valete antes. Qual é a chance do próximo ser valete? 2 em 50. Eu quero que tenha exatamente 3 valetes.
Então, os outros tem que ser qualquer carta, só não pode ser valete, né? Eu tenho 52 cartas no total, já tirei 3 valetes. Sobraram, então, 49 cartas. Então, um total de 48 cartas, de 49 cartas me interessam. E depois 47 cartas, de um total de 48 cartas. Se eu fizer essa multiplicação aqui, gente, eu estou calculando a chance de tirar o quê? Valete, 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 carta diferente de valete, carta diferente de valete. Mas em nenhum momento eu falei que tinha que ser nessa ordem, né? Eu posso fazer o que com essas ordens todas aqui? Permutar. Quantas cartas eu tenho em permutação aqui? 5 cartas. Tem repetição? Ah, mas não é o mesmo valete, mas é ser valete, né? Se ser valete na primeira, pode ser valete na última. Então tem repetição de 3. Tudo bem? É uma permutação de 5 com repetição de 3 aqui para você fazer esse cálculo. Joia? Isso garante para você, então, todas as possibilidades aqui de probabilidade. Bom, vamos lá. Às vezes, acontece você ter moedas tendenciosas ou dados tendenciosos. Por exemplo, a probabilidade de sair cara somada com a probabilidade de sair coroa em uma moeda sempre vai ser 1. Independente de ela ser viciada ou não, né, tendenciosa ou não. Por quê? Só tem essas duas faces, não tem uma terceira opção, né? Aqui ele fala que essa moeda é tendenciosa. A probabilidade de sair cara é o dobro da de sair coroa. Então, a probabilidade de sair cara é o dobro da probabilidade de sair coroa. O que acontece com isso, gente? Eu posso pegar isso aqui, ó, e substituir aqui. Eu vou descobrir que PC mais 2PC, isso é 1. 3PC é 1. PC, então, é 1/3. O que isso quer dizer? Que se a probabilidade de sair coroa, nesse caso, a probabilidade de sair coroa é 1/3, então a probabilidade de sair cara, que é o dobro, será o quê? 2/3. Quer dizer o quê, então? Tem mais chance de sair cara, desculpa, do que sair coroa, nesse caso, de uma moeda tendenciosa. E como que ele faz essa questão aqui, ó? Em 2 lançamentos dessa moeda, a probabilidade de sair o mesmo resultado é... O que significa sair o mesmo resultado? Coroa, coroa, ou... Cara. Coroa, coroa, seria 1/3 vezes 1/3, 1/9. Cara, 2/3 vezes 2/3, 4/9. Somando, então, nós temos 5/9. Questão interessante, não é simples, mas é interessante. E essa matéria exige de vocês muita calma, muita leitura, muita interpretação, né? Espero que vocês se divirtam aí com as questões de vocês e bom estudo.